mais uma vez para compartilharmos da poderosa, santa palavra de Deus. Estamos numa série de mensagens em nossa escola bíblica, estamos falando sobre os atributos de Deus. Por esta vez nós vamos falar de um atributo que gostaria de frisar que já é um atributo esquecido por algumas igrejas. Algumas porque são igrejas liberais, outras porque por ser um tema não muito atrativo, já que hoje a maior parte das igrejas, infelizmente, tem entrado só na questão daquelas mensagens que, como eles dizem, é conforto apenas para a alma. O tema da mensagem, do texto, do estudo, está dizendo, é a ira do nosso Deus. Então, é um tempo onde as mensagens geralmente são mensagens de autoajuda apenas. Mensagens como essa, estudo como esses, não são atrativos. Porém, essa verdade é tão importante como outras verdades. Assim como o atributo do amor de Deus tem que ser ensinado na igreja, aos filhos de Deus, no discipulado, no ensino da santa palavra de Deus, também é de suma importância ensinar a igreja, doutrinar a igreja, discipular a igreja, com essa grande verdade, a ira do nosso Deus. Amém? Então, desde já eu convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo, vamos ler alguns versículos apenas. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler o versículo 18 ao versículo 23, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensatos se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homens, corruptível, e de aves, de quadrúpedes, e de serpentes. Até aqui, a nossa leitura, como eu já dizia no início, a maioria das pessoas são relutantes em ver como Deus que se ira, o Deus da ira. Mas é uma maneira pela qual também as Escrituras esclarecem e caracteriza o nosso Deus. Por exemplo, aqui diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Escreveu o profeta Naum: o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com o inimigo. O Senhor é tardio a irar-se,
mas é grande em poder e jamais inocente o culpado. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como um fogo. São textos, amados, Naum, capítulo 1, versículo 2 a 3 e o versículo 6, como Isaías também. Isaías disse: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com a ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 13, 9, o Senhor mesmo disse: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as aves do campo, sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Jeremias 7:20. E talvez alguém já indague e afirme, dizendo, são apenas passagens do Antigo Testamento, já que no Antigo Testamento Deus é o Deus da ira. E aí, amados, onde está o engano de muitos? Tanto a antiga aliança como a nova aliança, o Antigo e o Novo Testamento, revela tanto a extensão da bondade, do amor de Deus, como a ira de Deus. No Novo Testamento, João Batista declarou: a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo diz em relação aos perdidos: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5. Então, amados, a gente vê textos e textos dentro das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, onde mostra essa característica. É importantíssimo estudarmos e entender a ira do nosso Deus. Embora, amados, seja uma verdade, nas Escrituras, alguns movimentos, algumas igrejas, entre aspas, conhecidas como igrejas liberais, negam radicalmente esse ensinamento bíblico, negam a doutrina do inferno, negam o fato que Deus um dia há de julgar a todos, chamado aqui por algumas passagens, o grande dia da ira de Deus, onde Deus há de punir, trazer punição severa a todos aqueles que permaneceram com seus corações endurecidos, negando a mensagem do Evangelho. Textos, amados, como Mateus, que fala da doutrina do inferno, textos como Apocalipse, que mostra claramente que Deus há de trazer juízo aos homens. São textos, amados, como que às vezes mal interpretado, ou às vezes esquecido por esses movimentos, por essas igrejas. Entre nós existe também aqueles que defendem o aniquilacionismo, que nega que haverá um tormento eterno. Porém, amados, quando a gente vê passagem como de Mateus capítulo 25, versículo 46, quando diz: irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, amados, assim como existe o gozo eterno, como diz o texto, irão esses para
para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna, também existe o tormento eterno. Essa mesma passagem ela é reforçada em outro momento no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, quando diz: e o diabo, os que enganava, foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O texto não diz por um determinado momento, não fala de um aniquilacionismo, que as almas serão aniquiladas no futuro, no grande dia do julgamento, não. Mas fala de um tormento eterno, como diz aqui nessa tradução, atormentados para todo o sempre. Então, é um ensinamento muito sério, um assunto muito sério que a Bíblia trata. Se nós cremos no Deus de amor, e para entender esse Deus de amor, esse Deus que nos ama, precisamos também entender da mesma forma a extensão da sua ira. Precisamos nos debruçar sobre as Escrituras e ver que essa verdade é irrefutável. Deus, como diz a sua palavra, Deus ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Textos como Salmo 45, versículo 7, Hebreus capítulo 1, versículo 9, vamos ver aqui em Hebreus capítulo 1, e o versículo 9. Hebreus, quando diz, ama a justiça e odeia a iniquidade, tanto Salmos como Hebreus. Então, amados, é uma verdade que não tem como esquecermos, fazer de conta que não existe, que Deus não trata também em determinado momento e derramando a sua ira sobre aqueles que são ímpios, aqueles que são persistentes no erro de ir contra a palavra de Deus. E amados, diante dessa verdade, gostaria de primeiramente mostrar a pureza da ira de Deus. Quando nós falamos de ira, parece logo algo semelhante àquela ira que sentimos às vezes diante de algumas situações. Embora às vezes a nossa ira possamos justificar por causa do erro, ainda assim não pode ser comparada com a ira de Deus. A ira de Deus não é como a ira do homem. Na maioria das vezes em que ficamos com raiva, estamos ofendidos, o nosso orgulho se interpõe em nosso caminho, e isso é um reflexo do coração mau do homem. Às vezes, em nossa ira, ela não é uma ira como a ira de Deus, vamos dizer assim, uma ira pura, uma ira justa, mas é uma ira, às vezes, mesclada, manchada pelo pecado. A ira de Deus, ela é pura, porque está relacionada à sua santidade, a qual exige que Ele não tolere o pecado. A purificação, por exemplo, de Cristo, ali no Evangelho de João, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 12 e 13, em diante, que quando Jesus chega ali no templo, e estão negociando de maneira onde há engano, onde estão fazendo aquela troca de moeda e tirando do pobre, do necessitado, aqueles que eles não poderiam dar, mas teriam que prestar ali ao entrar no templo. Jesus, quando vê aquela situação toda, diz que ele faz, nas minhas palavras, um chicote ali, ele expulsa todos. Os apóstolos, os discípulos, logo diz nos versículos, acho que é o 13, agora me foge, ou é o 17, que eles lembram da palavra de Deus, quando diz que o zelo da tua casa me consumiria. Então, a ira do Senhor naquele momento é a ira de Deus, é uma ira santa, uma ira pura, uma ira, amados, que move a mão de Deus contra
aqueles que persistem no erro, no pecado. Então, a ira de Deus, ela tem como base, primeiramente, a santidade de Deus. O Deus Santo não suporta o pecado. O Deus Santo não suporta a iniquidade dos homens também. A base da ira de Deus, ela é a própria justiça de Deus. Deus é justo. Deus nunca comete erro. Ao exercer sua ira, Ele não perde as estribeiras numa fúria momentânea. Quando Ele se ira, essa é a justa expressão da sua santidade e justiça. Ele aplica, ele se ira porque é santo e é justo e não tolera a maldade, o pecado dos homens. Então, a ira de Deus é uma ira justa. Também, amados, podemos observar no texto de Romanos a revelação da ira de Deus. O texto diz que Paulo diz que a ira de Deus se revela dos céus, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. A tradução literal é constantemente revelada. A ira de Deus é constantemente revelada. A ira de Deus sempre se dá a conhecer. Ele tem sido visível ao longo de toda a história da humanidade. Para início, amados, a ira de Deus se manifesta logo ali no jardim do Éden. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, e dá todas as condições melhores possíveis, quando Deus dá todos os benefícios, toda a bondade de Deus, eles experimentavam, toda a graça de Deus. Adão e Eva é o primeiro casal criado, com todos os privilégios, experimentando toda a bondade, toda a graça de Deus. Na viração do dia, o próprio Senhor vinha até eles para conversar, comunhão plena, comunhão, intimidade, relacionamento. E Deus apenas tinha dado um único mandamento, que eles não deveriam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, amados, induzido pela serpente, pelo diabo, o homem peca contra Deus, desobedece a Deus, querendo no seu coração ser semelhante, ser igual a Deus. E aí, amados, nós vemos nesse determinado momento onde se manifesta a ira de Deus, punindo o casal, estabelecendo, amados, consequência, expulsando ali do jardim do Éden, da presença de Deus. Vemos também, amados, a ira de Deus no dilúvio, quando diz que se multiplica a iniquidade. Deus, ali tem uma expressão em Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando diz que Deus arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Esse é um assunto que já foi tratado, essa questão do arrependimento de Deus. E aí, amados, Deus destrói todos aqueles povos, com exceção de Noé e sua família. A ira de Deus também se manifesta, amados, em Sodoma e Gomorra, quando, mais uma vez, a iniquidade se manifesta, a imoralidade cresce de tal forma, que diz os textos sagrados, que chega à presença de Deus. E mais uma vez, amados, aquela cidade são destruída com fogo, porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deus é o Deus que se ira, porque Deus é santo, porque Deus é justo. E, amados, talvez a ira de Deus, ela de maneira, vamos dizer assim, maior, ela é demonstrada através do sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário. Quando Cristo recebe em meu e em teu lugar, no lugar da sua igreja, toda a ira de Deus recai sobre ele ali na cruz do Calvário, porque Cristo ali na cruz, ele nos substitui, ele toma, ele assume o meu e o teu lugar, e ali a
punição de Deus é derramada sobre o Filho de Deus. Então, vendo, amados, vemos com isso que a ira de Deus se manifesta de maneira severa sobre todos aqueles, amados, que persistem em continuar resistindo e desobedecendo os santos mandamentos de Deus, escolhendo os seus próprios caminhos contra Deus. Então, amados, por terceiro, gostaríamos de falar do objetivo da ira de Deus. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão, diz o texto. Então tem um objetivo. A ira de Deus não é uma ira descontrolada, não é algo que não tem um direcionamento, não. Ela recai sobre a impiedade. O que seria impiedade? Seria o resultado da queda do homem pecador, que quebrou seu relacionamento com Deus, e agora sua natureza é contra Deus. O homem é impiedoso, o homem é cruel, e essa crueldade é devido à quebra do relacionamento com Deus. E agora, quando o homem se relaciona também com os outros homens, ele às vezes é cruel, eles são maldosos, eles são perversos. E aí, amado, a ira de Deus está sobre esses que são impiedosos, são cruéis, são maldosos, são desumanos. Deus se manifesta contra esses a sua ira. A ira de Deus se manifesta também sobre a injustiça, devido ao estado pecaminoso do homem. O homem, ele é injusto, ele é perverso, ele se relaciona, devido a ele quebrar a lei de Deus, a majestade de Deus, contra o próprio Deus. Ele fere a palavra, ele fere a santidade de Deus, ele fere os princípios santos de Deus. E devido a isso, amados, Deus, ele vai contra tudo isso, ele vai contra o homem. E a impiedade, a crueldade, a desumanidade, a injustiça que os homens praticam, porque os homens praticam a injustiça, não é só contra Deus, mas contra o seu semelhante, contra os homens, e Deus se ira contra todas essas coisas. Deus é o Deus que vai de encontro a essas coisas. A ira de Deus vai de encontro à crueldade, à perversidade humana, à maldade humana, contra a injustiça humana. Deus visita a esses que praticam a injustiça e a impiedade, a crueldade. Por quarto, a razão para a ira de Deus. Há uma razão para a ira de Deus, mas vamos nos concentrar em apenas uma, que é o pecado de rejeitar a revelação de Deus. O versículo 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Então, a ira de Deus, ela tem uma razão. Qual é a razão? A razão do que os homens rejeitam, apesar da revelação de Deus, porque o texto diz que eles são inexcusáveis, são indesculpáveis, porque o que de Deus se pode conhecer, através da revelação geral, se pode perceber que existe um Deus, através da criação, da organização dessa criação, do milagre da vida, que é quase impossível a dedução, mas os homens rejeitam, porque nos seus corações rejeitam, apesar das evidências, apesar de estar aí
a criação com todos, vamos dizer assim, com a sua poderosa declaração, através da criação, existe um Deus, existe um ser inteligente por trás disso tudo. E por isso, amados, o pecado desses homens são indesculpáveis, porque eles escolheram ser sábios aos seus próprios olhos, resistem à verdade de Deus, buscam seus próprios caminhos, fazem as suas próprias deduções, que Deus é o Deus que não existe, é o Deus inventado pelos homens, é o Deus criado pelos homens. Porém, amados, a criação está declarando poderosamente: existe um Deus, existe um ser inteligente que criou todas as coisas, que nada que está aí foi um acidente cósmico. Não foi um acidente, mas uma mente poderosa criou todas as coisas. Uma mente inteligente que é infinitamente, e que ele era infinitamente sábio, criou todas as coisas. Então, amados, a ira de Deus tem essa razão, a razão do que os homens mudaram e trocaram, como diz o versículo 23, e mudaram a glória do Senhor em coisa incorruptível, que é um Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, e de ave, de quadrúpedes e de répteis. E aí, amados, tem uma passagem, agora eu não sei quem foi que chegou a fazer essa citação, mas diz assim: Deus dará um cérebro ao homem para fundir o ferro e fazer um martelo e prego. Deus fará crescer uma árvore e dará força ao homem para cortá-la, cérebros para lidar com o martelo e talhar a madeira. E quando o homem tiver o martelo e os pregos, Deus lhes entregará a mão e deixará que o homem ponha pregos nela e o coloque na cruz, numa demonstração surpreendente de que os homens são indesculpáveis. Amados, uma vez de responder a Deus, as pessoas se opõem a Ele. Qual acusação exatamente movida contra a humanidade? Pelo fato de rejeitarem a Deus. Essa, portanto, tem sido o conhecimento de Deus. Não glorificaram como Deus. Tendo Ele, esse texto que a gente leu aqui, interessante, porque Deus criou tudo, deu todos os recursos, e o que os homens fizeram, crucificaram o Filho de Deus, no lugar de glorificarem a Deus, como diz o texto, porque o homem foi criado com a finalidade de glorificar a Deus, de dar glória a Deus, de entender, embora essa revelação das coisas criadas não seja suficiente para salvar o homem, mas é suficiente para que o homem entenda que existe um Criador, que existe um ser por trás de tudo criado. É suficiente para eles glorificar esse Deus, dizer que existe um Deus, mas pelo contrário, eles negam a existência desse Criador, fazem Deus com suas mãos, trilham seus caminhos, rejeitam de todas as formas a Deus. Esses homens são, amados, realmente alvos da ira de Deus. E o homem foi criado com propósito. Todos os homens, todo ser que respire, louve ao Senhor, diz o Salmo 150, o último versículo. Todos os homens foram feitos com propósito, glorificar a Deus. Como diz o breve catecismo de Westminster, afirmar com eloquência: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade da criação dos homens. Mas
Os homens buscam os seus próprios caminhos. O último ponto, fugindo da ira de Deus. O apóstolo Paulo escreveu nessa carta, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. Todos os homens são injustificáveis diante de Deus. Foi assim, é assim que a Bíblia diz. Existe um rei na Bíblia chamado Nabucodonosor. Um homem se tornou um monarca na sua época. Um rei poderoso. Daniel capítulo 4, você vai ver isso. E diz que Nabucodonosor, que era um grande monarca, teve um sonho. Diz, no capítulo 4, versículo 5 diz, Nabucodonosor falando, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos, as visões da minha cabeça turbaram. Ele estava em casa, no seu palácio. A palavra aramaica, traduzida aqui, tranquilo, significa que o rei estava livre de preocupação e medo. Ele é o rei, ele é o monarca, tem todo o poder, domina todo o mundo da época. Porém, ele diz que teve um sonho, que isso lhe trouxe a cabeça me turbaram. Ficou inquieto. Ele ficou indagando o que seria aquele sonho. Diz que ele invoca todos os sábios. Ele chama Daniel. E diz, Daniel, você tem um espírito dos deuses. E diz que Daniel dá a interpretação do sonho. Rei, ele tem um sonho com uma grande árvore, e essa árvore é derribada. Ele vai dizer, tu rei, que tendo recebido de Deus todas as coisas não glorificou, se arrepende. Nabucodonosor não se arrepende. E vem o cumprimento daquele sonho. Ele fica por 7 anos afastado do seu reinado, vivendo entre os animais, porque perdeu a razão. E depois de 7 anos ele retorna e reconhece que tudo pertence a Deus, que Deus é o Senhor. E ele vai dizer, Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 34, eu levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvarei, glorificarei ao que vive para todo sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele repugnados em nada, reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que anda na soberba. Amados, esse rei reconheceu que tudo que ele tinha recebido foi Deus no final. Teve que passar um processo. Amados, reconheça hoje que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Rei, Ele é Senhor. E nada que temos é exclusivamente fruto das nossas mãos. Às vezes imaginamos que é esforço nosso, mas é bênção de Deus. Os homens recebem autoridade porque Deus dá. Como diz aqui em Romanos capítulo
13, primeiro versículo. Amados, tudo que o homem tem de autoridade e poder é dado pelo próprio Deus, a fim que ele glorifique a Deus. Para finalizar esta noite. E você será como Daniel e advertirá os perdidos para fugir da ira de Deus. E possamos, amados, guardar essa palavra em nosso coração. Deus é o Deus também que se ira. Assim como Deus é o Deus de amor, Deus também que se ira contra a impiedade e contra a injustiça. Que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Pai, nós te louvamos por esta palavra, por esse momento, ó Deus, diante das Sagradas Escrituras. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Deus. É o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e continue dando graça e sabedoria.